O melhor vídeo do mundo, na pior thumbnail do mundo, é um desperdício de tempo. Dá horas e dias de trabalho na lata do lixo. Por isso, dedicar tempo e atenção na criação de uma thumbnail é importante, pois como irão saber que seu vídeo é bom se ninguém clicar? Eu confesso também que as thumbnails são uma dificuldade para mim, mas para fazer esse vídeo aqui, eu rodei o YouTube inteiro em busca de informações do que é uma thumbnail que realmente chama atenção e atrai o público. E eu encontrei e vou te ensinar dois fundamentos essenciais para se criar uma thumbnail atraente, que é o design e a história. A thumbnail deve contar uma história e eu vou te explicar isso aqui em detalhes, de forma que você saia desse vídeo sabendo o que fazer para melhorar a qualidade dos seus thumbnails e elevar o seu CTR às alturas e nunca mais jogar trabalho no lixo, criando thumbnails pouco atrativas. E o que significa CTR? Eu vou explicar rapidamente porque esse aqui não é o ponto principal do vídeo. CTR é uma estatística que aparece no seu estúdio do YouTube e significa Click-Through Rate em inglês, ou taxa de cliques em português. No contexto do YouTube, CTR se refere à porcentagem de espectadores que clicam em um vídeo específico após verem a thumbnail e o título. Vamos supor, por exemplo, que você tem um vídeo aí com 100 visualizações e o seu CTR é 10% nesse vídeo. Isso significa que a cada 100 pessoas que viram a sua thumbnail no YouTube, seja em qualquer lugar do YouTube, pelo menos 10 delas clicaram para assistir o seu vídeo. É por isso que o CTR nesse exemplo aqui seria de 10%, porque 10% de 100 é 10. E mesmo assim, esse seria um CTR relativamente alto para o YouTube, viu? No YouTube, geralmente, os CTRs variam de 1 a 13%. Um CTR de 7% já seria considerado alto para a gente aqui. Abaixo disso já é um CTR baixo. E uma coisa que poucas pessoas falam quando ensinam sobre o YouTube é que o CTR não está relacionado apenas à qualidade da sua thumbnail, e sim da relevância do assunto do seu vídeo para o seu público. Por exemplo, se você tem um canal de finanças e decide do nada postar um vídeo sobre alimentação de outro nicho, é provável que o seu público principal não te assista por causa desse nicho. Então, mesmo que seu thumbnail seja incrível, é possível que o seu CTR seja baixo e as visualizações também sejam menores, pois o seu público está interessado em assistir você por causa de finanças e não de alimentação. Por isso, nossa primeira lição aqui sobre como ganhar mais cliques no nosso vídeo é que manter uma consistência no tema abordado no nosso canal é importante. E por que a gente também quer um CTR alto? Obviamente porque significa que mais pessoas estão clicando no seu vídeo quando veem ele no YouTube. Mas outro fator importante é que essa métrica alta é um indicador muito importante para o YouTube divulgar o seu conteúdo dentro da plataforma. Lembre-se que o YouTube quer que as pessoas passem mais tempo na plataforma deles. O YouTube não quer que as pessoas saiam dele para ir para o Instagram, TikTok e Facebook. Ele quer que as pessoas se engajem em vídeos e mais vídeos. Então, se o seu vídeo chama atenção no título e na thumbnail, e depois ainda mantém o público assistindo com uma boa narrativa e edição, seu canal vira o queridinho do YouTube e vai ser cada vez mais recomendado para as pessoas. Nesse canal aqui terão vários vídeos com o propósito de te ensinar isso. Mas agora vamos falar do primeiro fundamento para uma thumbnail que atrai os olhares e curiosidades das pessoas. O primeiro fundamento, mas não o mais importante, que é o ponto desse vídeo, é o design da thumbnail. Significa usar elementos visuais como texto, cores e elementos da maneira correta. Eu não vou me ocupar aqui a explicar apenas regras do design em geral. Eu vou adaptar a minha explicação de forma que se aplique apenas para thumbnails do YouTube. Eu não vou sair aqui do foco principal desse vídeo. Então a primeira lição que você deve levar em conta para criar uma thumbnail atraente é priorizar o foco principal. O elemento principal da sua thumbnail deve ser o destaque e ocupar pelo menos 50% da área total da sua imagem. Isso garante que os espectadores identifiquem rapidamente o tema central do seu vídeo quando verem ele lá no feed do YouTube ou nas pesquisas. Você tem que se lembrar que milhares de vídeos são upados diariamente no YouTube, e o tempo que as pessoas decidem se vão clicar ou não no vídeo é de apenas alguns segundos. Por isso, as pessoas que passarem pela sua thumbnail devem entender imediatamente do que se trata o seu vídeo. E como você pode ver, várias thumbnails de canais famosos seguem esse padrão de colocar o elemento principal ocupando 50% da tela ou mais. E o segundo aspecto fundamental para uma thumbnail irresistível é o texto e a fonte. Vamos começar pela fonte. Você deve sempre utilizar uma fonte legível e em caixa alta na sua thumbnail. Para isso, você pode usar fontes sem serifa, que costumam ser mais legíveis e modernas. Caso você não saiba, existem dois tipos de fontes: fontes com serifa e fontes sem serifa. As fontes com serifa têm umas linhas extras nas letras, chamadas de serifas. Essas serifas podem ter diferentes formas, como traços retos, curvos, triangulares ou arredondados. Essas fontes ajudam a guiar os olhos ao ler textos longos e impressos. Elas costumam ser muito usadas em textos de jornais e livros. Já as fontes sem serifas não têm essas linhas extras nas letras. Elas costumam ser mais simples, com linhas retas e limpas, e são frequentemente utilizadas em títulos porque elas são mais legíveis.
Para as thumbnails no YouTube, é comum usar fontes sem serifas, pois são mais nítidas e legíveis em tamanhos pequenos. No entanto, não há regras fixas para o uso dessas fontes. O estilo escolhido deve sempre combinar com o vídeo e o design da sua thumbnail, garantindo que o texto seja fácil de ler e entender para o seu público, para o público que costuma assistir o tipo de vídeo do seu nicho. Agora que falamos da fonte, vamos falar do texto. Na sua thumbnail, você deve evitar utilizar muitas palavras. Sempre opte por frases curtas e impactantes e que sejam fáceis de ler e entender. Enfatize também a palavra correta e que resuma o conteúdo do vídeo e que seja mais atraente e impactante para a pessoa. Você pode fazer isso aumentando a palavra e mudando a cor dela para uma cor que se destaque mais do fundo do que das outras palavras. Você também pode colocar um fundo de outra cor embaixo da palavra para ajudar a destacar ela. Como essa thumbnail aqui, do canal do Peter Jordan. Ele colocou ali o número R$5.000 bem grande para ficar em destaque e colocou ali sem aparecer com fundo amarelo, para ficar bem destacado que é sem aparecer, ganhar 5.000. 10 empregos ali é a palavra menos importante dessa thumbnail, dessa frase. Então ele destacou ali que você pode ganhar 5.000 e sem aparecer. Mas e as cores? O papel delas é fundamental para que a sua thumbnail seja interessante e atraente. Para thumbnails no YouTube, é recomendado que você sempre utilize cores vibrantes e fortes para chamar a atenção, e evitar usar cores muito apagadas e fracas. As cores fortes e vibrantes costumam ter mais impacto visual e tendem a chamar mais atenção do que cores muito opacas e apagadas. Então, se você não quer passar despercebidos, opte por esse tipo de cor. Mas lembre-se que a combinação correta das cores também é de extrema importância. E existem várias formas de combinar cores, mas para thumbnails no YouTube, a gente deve levar muito em consideração o contraste entre as cores. O contraste é muito importante para a thumbnail se tornar harmônica e legível e fácil de entender. Me diz se você consegue entender imediatamente essa foto aí. Eu aposto que não, né? Por isso o contraste é importante. As cores devem se destacar uma nas outras. E para nos ajudar a escolher as cores que criam contraste, temos uma coisa chamada círculo cromático. Com ele, é possível combinar cores de várias formas, mas para criar contraste nas thumbnails que a gente vai fazer, podemos utilizar as cores que ficam no extremo oposto do espectro de cores do círculo cromático, como roxo e amarelo, vermelho e verde e rosa e verde. Mas também tem outras cores que costumam criar contraste, como o verde, que se destaca bastante no azul, o amarelo, que se destaca no vermelho, e o preto e o branco, que combinam com qualquer cor, pois são cores neutras. E elas juntas também criam um bom contraste. E saiba que manter uma consistência visual é importante para criar uma identidade reconhecível para o seu canal. E isso também vai ser um fator que vai aumentar a sua taxa de cliques. Para isso, você pode utilizar as mesmas fontes e as mesmas cores em todas as suas thumbnails para criar sua identidade visual. Isso vai ajudar os espectadores a identificarem rapidamente seus vídeos e isso vai fazer eles criarem uma conexão com o seu canal. Uma coisa que você deve saber também é que na sua thumbnail você deve evitar o uso de elementos e detalhes inúteis. Ela deve ser clara e direta. E é muito importante você também saber como a sua thumbnail aparecerá para as pessoas quando elas virem ela dentro do YouTube. Assim, você pode torná-la melhor, caso perceba, por exemplo, que a fonte fique muito pequena em telas de smartphone. Existe um site que podemos subir a imagem da nossa thumbnail e checar isso. Ele se chama thumbsup.tv. Ele vai mostrar como o seu thumbnail fica em todos os lugares do YouTube, até mesmo no modo escuro, tem como você ver como ela se destacaria na tela escura do YouTube. Mas isso aqui é o aspecto do design apenas. Agora, o que separa uma boa thumbnail de uma ótima thumbnail? É a história. Uma thumbnail que conta uma história é consideravelmente mais poderosa do que uma que apenas segue as regrinhas do design. É aqui onde você diferencia uma boa thumbnail de uma ótima thumbnail. Enquanto uma boa thumbnail apenas informa sobre o conteúdo do vídeo, uma ótima thumbnail conta uma história visualmente atraente. E eu vou te falar sobre isso agora com um exemplo. Mas primeiro, duas coisas a considerar. Você pode utilizar a thumbnail e o título do vídeo em conjunto para contar uma história. Por exemplo, se seu vídeo é sobre uma viagem, você pode mostrar uma foto do destino como elemento principal na sua thumbnail, enquanto o título complementa a história que essa foto que você colocou na thumbnail está mostrando, revelando detalhes sobre a experiência da viagem. E uma coisa bem importante a saber é que uma ótima thumbnail deve ter um rosto humano, preferencialmente o seu, para gerar uma maior conexão com o público. Isso vai criar uma sensação de familiaridade e ajudar a estabelecer uma relação mais próxima entre você e o seu público. Mas também dá bastante resultado se você usar o rosto de alguém relevante, caso essa pessoa esteja sendo citada no seu vídeo. Isso vai criar uma curiosidade extrema, mas não utilize se você citar essa pessoa no seu vídeo, senão vai ser um clickbait, né? Enfim, como contar uma história em seus thumbnails? Existem várias formas para todos os tipos de vídeo. A primeira forma é o antes e depois.
Se o seu vídeo fala sobre transformações ou melhorias, você pode mostrar uma imagem antes e depois na thumbnail para ilustrar visualmente a mudança. Por exemplo, se o vídeo for sobre uma reforma na casa, você pode mostrar a imagem da casa antiga e depois da casa renovada na mesma thumbnail. Isso vai dar muita vontade da pessoa assistir para ver como foi a construção. Outra estratégia para contar história é histórias emocionantes. Se o seu vídeo aborda histórias emocionantes, como superação, motivação, inspiração, você pode retratar esses elementos na sua thumbnail. Por exemplo, se seu vídeo é sobre uma pessoa que superou um desafio, você pode mostrar uma imagem que transmita força e determinação à sua thumbnail. Outra forma de contar história é através de perguntas intrigantes. Se o seu vídeo levanta perguntas intrigantes, contraditórias ou propõe um mistério a ser solucionado, você pode utilizar a sua thumbnail para despertar a curiosidade das pessoas. Por exemplo, você pode mostrar uma imagem relacionada ao mistério e adicionar uma pergunta provocativa na sua thumbnail para incentivar as pessoas a clicarem no seu vídeo para obter a resposta. Outra forma é comparação e confronto. Se o seu vídeo compara diferentes elementos ou aborda um confronto entre duas opções, você pode representar isso visualmente na sua thumbnail. Por exemplo, se o seu vídeo é sobre a comparação entre dois produtos, você pode mostrar a imagem dos dois produtos lado a lado na sua thumbnail. Por exemplo, Android ou iPhone, qual é o melhor? Felicidade ou poder? Qual a sua decisão, céu ou inferno? E lembre-se que esses aqui são apenas alguns exemplos, e esses exemplos são modelos padrão de thumbnail que você pode aplicar nos seus vídeos. Você pode usar esses modelos de montagem de thumbnail para ter mais criatividade na hora de criar sua thumbnail no contexto do seu vídeo e do seu canal. Lembre-se sempre de utilizar imagens relevantes, cores vibrantes, texto legível e a combinação adequada de design e storytelling para criar thumbnails que desperte o interesse do público e aumente o seu CTR do canal. Essa estratégia vai combinar bastante com a do meu vídeo, onde eu ensino a minha estratégia para crescer no longo prazo dentro do YouTube. Esse vídeo aqui foi bastante útil, porque tem gente que te ensina apenas a parte do design na hora de criar a thumbnail e não te conta a parte de contar uma história na sua thumb para despertar a curiosidade. Talvez para eles isso seja tão natural que eles acham que a pessoa vai pensar sozinha, mas nem sempre é o caso. E se você quiser que eu ensine passo a passo como desenvolver uma thumbnail assim, comenta aqui embaixo. Quero aprender o passo a passo para eu saber. Se pelo menos 10 pessoas comentarem isso, eu faço um passo a passo, beleza? Espero que esse vídeo tenha entregado muito valor para você. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!